queijo é um alimento muito antigo registrado na história da humanidade. Sua fabricação data dos anos 10.000 a.C., período em que os egípcios começaram a domesticar cabras e ovelhas. Existe uma lenda interessante em torno desse alimento. A história nos diz que um certo viajante árabe, quando atravessava o deserto, carregava consigo um cantil, espécie de vasilha feita de estômago seco de um animal, talvez camelo. E nessa vasilha tinha leite de cabra. Parando um momento para saciar a sede com o leite, este percebeu que o mesmo havia coalhado e com a enzima do estômago do animal havia se transformado em um amontoado de sólidos brancos. Na antiguidade, Roma foi o lugar onde puderam colher informações sobre a origem da fabricação de queijos, e então foi espalhado para todo o mundo e assim cada cultura adaptou ao seu gosto próprio. No Brasil, é claro, essa deliciosa iguaria foi trazida pelos portugueses. Na segunda metade do século XVIII, os exploradores de ouro partiram para as regiões das Minas no Brasil, levando a prática da elaboração artesanal do queijo para as fazendas, desenvolvendo sobretudo o chamado queijo Minas. O queijo Minas desenvolveu-se então baseado na técnica portuguesa da Serra da Estrela, com a variação no que diz respeito à coagulação. O queijo da Serra da Estrela era fabricado com a aplicação de extrato de flores e brotos de cardo. O queijo Minas era preparado mediante a aplicação de coagulante desenvolvido a partir do estômago seco e salgado de bezerro ou cabrito. Meu nome é Maria do Carmo Souza Silva. Eu tenho 75 anos. Nasci em Minas Gerais, Tambacuri, cidade. Fui trabalhar com idade de 17 anos de empregada numa fazenda. Lá os vaqueiros começaram a tirar leite 4 horas da manhã. Era 3 vaqueiros. Onde ia terminar era meio-dia. Aí tirava esse leite, empaiava esse leite nos vasilhão, e empaiava o coai. E aí depois que estava coalhado aquele leite, empaiava no saco, pendurava ele para escorrer o soro. Quando era uns 3 dias depois, ia fazer o queijo, mas eram muitos queijos. Aí fazia aqueles queijos, aí ficava 2 dias lá informado lá, depois tirava aquele queijo lá, empaiava dentro da água de sal. Um poço bem grandão, cheio de água de sal. Depois estava lá, ficava 3 dias lá naquele curtindo lá aquele queijo. Depois tirava de lá, ia para escorrer, saía água. Depois para secar. Depois daquele queijo ia repartir, levar para o estado da fazenda, para a cidade, para a ex-mulher do cara lá. Meu patrão chamava Serafim Gomes. E a mulher chamava Maria, patroa. E aí levava aquele queijo para as fazendas. O lugar que trabalhava, porque tocava lavoura também, ele era muito rico. Tocava lavoura e levava aquilo para aquela turma que trabalhava nas fazendas. A fazenda dele, a fazenda era muito grande. Era muitas fazendas. E eu trabalhei lá muito tempo, lá com eles. Aí saí de lá, fui trabalhar na roça, a ajudar minha mãe. Minha mãe era sem marido, o marido dela tinha largado dela. E a mais velha, eu precisava ajudar minha mãe. Hoje que eu não faço mais nada, porque eu já estou velha, não vou fazer mais nada, só estou no canto da casa, olha lá, mais ou menos. Nem tão bem eu estou aguentando fazer mais nada.